Bom, o nosso curso de especialização na Carta aos Romanos, aqui nós temos a lição de hoje falando sobre a filiação eterna de Jesus. Loucura para os filósofos e escândalo para os religiosos. Esta era a perseguição que o Filho de Deus recebeu por parte de gregos e judeus do século I. Os irmãos imaginam, de repente, surgem pregadores galileus. Os primeiros pregadores eles eram galileus. Depois vieram pregadores do naipe do apóstolo Paulo, Barnabé, Apolo, outro tipo de pregadores, que ampliaram ainda mais a mensagem de Jesus Cristo. Então esses pregadores galileus eles começaram a dizer que Deus tinha um filho, que Deus tinha enviado o filho dele, e que o filho era o Messias, o Redentor da humanidade, o Salvador do mundo. Acontece que no primeiro século o judaísmo ele já estava alicerçado. O judaísmo é a religião oficial do povo judeu. É chamado de judaísmo, irmãos, tá bem? Isso aqui é importante estar aí na nota no bloco de anotações dos irmãos. O judaísmo ele tem versões, não existe só um judaísmo, existem versões. Então, no primeiro século, ele já estava fundamentado. Quando que começou o judaísmo oficialmente, como religião dos judeus? Começou a partir do cativeiro babilônico. Então, antes do cativeiro babilônico, você tem os primórdios do judaísmo. Os primórdios, lá com o Templo de Salomão, a ritualística no Templo de Salomão, a coleção dos livros, o ministério dos sacerdotes. Ali você tem os primórdios do judaísmo. Mas com a invasão de Jerusalém, a destruição do templo, a deportação dos judeus para a Babilônia, não tem mais o templo para oferecer sacrifícios. O que fizeram os judeus? Eles organizaram sinagogas, tá bem? Sinagogas que são pequenas congregações aonde os judeus se reuniam nas sextas-feiras para ler a Bíblia, porque é o que restou. A partir dessa leitura da Bíblia, essa explanação, porque já não tinha mais aquele ministério dos sacerdotes lá de Jerusalém, aí foi se formando o judaísmo. Inclusive, é aceito de que Ezequiel seja um dos pais do judaísmo bíblico. Ezequiel, o profeta Ezequiel, junto com os anciãos. Eles se reuniam à beira de um rio, que era o rio Quebar, e ali eles cultuavam ao Senhor, adoravam ao Senhor. O judaísmo foi ganhando peso, foi ganhando forma como religião oficial dos judeus. E o que havia antes do judaísmo? Havia o mosaísmo, tá bem? Mosaísmo é a religião que tem origem em Moisés. Então Moisés dá origem ao chamado mosaísmo. Por que é chamado de judaísmo? Porque a tribo que restou e foi para o cativeiro babilônico era apenas a tribo judaica. Por isso, judaísmo, dos judeus, tá bem? Por que é chamado de mosaísmo? Porque foi Moisés que deu origem à religião primitiva dos judeus. E antes de Moisés, o que tinha? Tinha o abrahamismo. O que é o abrahamismo? É a fé monoteísta de Abraão. Abraão era monoteísta, acreditava na existência de um só Deus. Qual que era o nome do Deus de Abraão? El Elyon, o Deus Altíssimo, aquele que está acima de todas as alturas. Esse é o nome do Deus de Abraão. Também o El Shaddai, aquele que é o Todo-Poderoso. E também o Jeová Jireh, aquele que tudo providencia. Você vê que existem vários nomes que Abraão ele atribui a Deus. O Deus Altíssimo, o Deus da provisão, o Deus Todo-Poderoso. Aí nós estamos no abrahamismo. E o que havia antes do abrahamismo? Aí nós temos a fé noética. Está vendo, meus irmãos, a história das religiões? A história das religiões, existe toda essa nomenclatura para a gente ir se posicionando sobre em que ponto que está o Evangelho. Veja só o ponto que está o Evangelho. Havia o chamado a fé noética, meus irmãos. A fé noética é a fé de Noé.
Noé acreditou no Deus que lhe deu a arca, a engenharia da arca. E o que havia antes de Noé? Aí nós vamos para a fé de Enoque, tá bem? Dos enoteístas. Enoteístas são aqueles que acreditavam no Deus de Enoque. Enoteístas, noéticos, abramitas, mosaístas, judaístas. Essa aqui é a genealogia do judaísmo, tá? Genealogia. O Deus de Enoque, enoteístas, o Deus de Noé, noéticos, o Deus de Abraão, abramistas, o Deus de Moisés, mosaístas, e o Deus dos judeus, judaístas. Quando chegou no primeiro século, lá no primeiro século, o judaísmo ele já estava fundamentado. No primeiro século, o judaísmo já havia várias versões. Você tem um judaísmo mais palestinense e você tem um judaísmo mais aberto para o helenismo. Eu vi aqui que um dos nossos irmãos perguntou sobre Abraão, irmão Felipe. Abraão não era um enoteísta? Por causa da cultura de adoração politeísta da época, crer em outros deuses e um Deus acima de outros deuses, o Deus Altíssimo? Sim, essa noção também é passada para nós, sabe, irmão Felipe? De que Abraão seria um enoteísta. Mas aí esse enoteísta não tem a ver com o de Enoque, que eu acabei de falar, tá bem? O enoteísta aqui, no caso do Enoque, é porque é descendente de Enoque. Essa noção que o irmão está passando para a gente aí do enoteísmo, é porque dentro do enoteísmo existe um Deus acima de todos os deuses. Aí tem uma polêmica, saber se Abraão ele era monoteísta ou enoteísta. Para o judaísmo, Abraão